olha, nós vamos eleger um deputado. Já tentaram, eu inclusive tinha conversas na época do Marcola, gravadas, de líderes do PCC, de candidatos inclusive se oferecendo, né, para ser financiado por eles e defender a causa, vamos dizer assim, em Brasília. E a resposta foi o seguinte: para que nós precisamos de 1, 2, 3 deputados que não farão nenhuma diferença em Brasília? Então, qual é o modelo de negócio do PCC hoje? É corromper quem já está pronto. Então, isso é copiado da máfia italiana, né? Eu não preciso formar um juiz, ou um promotor, ou um deputado, que eu não sei em que posto ele vai estar. Agora, eu consigo corromper lá na ponta. Grana, né? É dinheiro, e é muito dinheiro. Só ter uma ideia, em 2010, a gente acompanhava a evolução do PCC, faturava em torno de 12 milhões de reais por ano, 2010. Em 2025, a gente calcula em 2 bilhões de dólares só com tráfego. Meu Deus. Então é uma curva Só com exponencial, tráfico? só com tráfego internacional. Então, é uma curva exponencial. Então, isso faz com que eles tenham dinheiro para corromper os poderes, para financiar, o Valfrido acho que vai poder falar, financiar campanhas políticas, né? E cada vez mais se infiltrar na economia formal. Vai chegar num ponto, e eu tenho falado que o Brasil caminha para se tornar um narco-estado. A gente ainda está longe, mas nós caminhamos se nada for feito. Porque vai chegar um ponto que eles vão estar misturados realmente na economia formal, de tal forma que o país não consegue sobreviver sem a presença deles. Nossa. Você imagina, Igor, em 2019 foi banido o financiamento empresarial de campanha. A OAB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no auge da Lava Jato. E disse o seguinte: olha, as empresas não podem mais financiar a campanha porque isso é uma ingerência do poder econômico sobre a democracia. Só pode ter a seguinte forma de financiamento: financiamento de pessoa física, o autofinanciamento, que é o candidato usar o seu próprio dinheiro, e o financiamento público, que é partidário, e tem um fundo eleitoral e um fundo partidário. Os partidos ganham um pedaço de dinheiro e tem um fundo eleitoral que é distribuído para os candidatos. O que começa a acontecer? As empreiteiras eram de fato feias, brutas e malvadas. Tinham uma enorme influência, como a gente viu. Mas o que aconteceu é que elas foram substituídas pelas organizações criminosas de tipo mafioso, pelo PCC, pelo Comando Vermelho, que ao controlar território, controlam quem entra no seu território para fazer campanha. Sim. Mais do que isso, controlam e financiam aqueles que são simpáticos às suas atividades. Do que vive um mafioso? Ele vive da condescendência do Estado. Porque não tem organização criminosa, não tem organização no mundo mais poderosa que o Estado. A pata pesada do Estado, se for para cima de você, você é esmagado como formiga. O Estado pode com qualquer máfia, a não ser que ele seja capturado. Que os seus agentes de Estado sejam capturados. E as máfias vivem de capturar agentes de Estado. Do jeito que o Lincoln falou, corrompendo, lá na ponta, mas também financiando a eleição. No começo, para vereador, depois para deputado estadual, deputado federal, governador, por que não presidente, senador, por que não? Né? Então, quando as empresas deixam de participar desse processo, né, quem passa a participar desse processo são as máfias. É por isso que eu sou ferrenho defensor, e a gente defende no livro, a reinstituição do financiamento empresarial de campanha com regras. Para que as empresas não possam financiar todos os candidatos a um pleito, para que elas não possam ter bancadas inteiras, como já tiveram, mas que, de alguma forma, os candidatos tenham acesso a esse dinheiro, talvez mediado pelos partidos, organizações da sociedade civil, sob intensa governança, transparência, rastreabilidade, debaixo de um compliance anti-máfia, porque nós precisamos disso no Brasil. É fácil falar, fulano de tal está envolvido com o PCC. Mas o cara não tem carteirinha de PCC, crachá de PCC. Isso não existe. Nós não temos sequer no Brasil uma lista de pessoas associadas. Aliás, nós não temos uma lei que defina o que é pessoa associada à máfia. Nós definimos no livro 4 graus de associação para pessoa física. Tem 4 tipos de associado. E 7 graus de associação para pessoa jurídica. Entendi. E a existência de uma lista nacional de pessoas associadas a organizações de tipo mafioso. E pessoas condenadas, pessoas
indiciadas e pessoas denunciadas, fazendo essa distinção. Aham. Sem isso, como é que eu vou saber se eu estou conversando com alguém que é ligado ao PCC? Ou o Comando Vermelho? Ou amigo do amigo? Ou a qualquer facção? O Lincoln já me instruiu sobre facção. Como é que é? Tem a Al-Qaeda? Tem a Al-Qaeda lá na Paraíba e quais são os adversários o adversário da Al-Qaeda? É os Estados Unidos. É o EUA, né? Meu Deus, cara, que loucura. E lá não é Al-Qaeda, é Al-Qaeda. Tá, Al-Qaeda. Eles, na hora que foram traduzir virou pelo Al-Qaeda. paraibano, né? Paraibês, ficou Al-Qaeda. Tá. E aí tem a facção rival, os Estados Unidos. Mas isso é importante para distinguir o que é uma mera facção Claro. do que é uma máfia, não é isso? Aham, A tô entendendo, a gente teve essa preocupação, Igor, pelo seguinte, veja, sempre pegando o exemplo de outros países, mas sobretudo da Itália, eu quando estive na Itália nos últimos anos várias vezes, eu ouvi de procuradores antimáfia italianos dizendo, olha, o que o Brasil vive hoje, a Itália viveu nos anos 90. É exatamente igual, é a infiltração nos poderes do Estado, é a participação em licitações públicas, participação em economia formal e o terror, né, também, que eles impuseram, né, para quando eles não conseguem as coisas através da corrupção, da captura, né, de agentes públicos, eles partem para o terrorismo, vamos dizer, para atos terroristas e não como organização terrorista. Então a gente percebe essa mudança aqui também no Brasil. E lá na Itália, teve que ter veja, né, um ponto de inflexão, que foi a morte do Falcone e do Borsellino, né, os dois juízes antimáfia italianos, que causou uma mudança na legislação, uma mudança muito profunda na legislação. E assim, a gente tem que ter isso em mente. Lá eles têm o que a gente chama de investigação preditiva ou preventiva. É uma investigação bastante intrusiva do ponto de vista das liberdades individuais, mas ela é excepcionada nos casos de máfia e terrorismo. Então, outras organizações, outro tipo de criminalidade não é abrangida por essa lei. Então, o que a gente pretendia aqui, eu e o Valfrido, quando a gente começou a discutir esse tema, também era excepcionar as situações mais graves, como, por exemplo, do Comando Vermelho, do PCC e das milícias. As mais de 80 facções que tem no Brasil, elas não são iguais. A gente tem algumas que agem em uma comunidade. E a gente é contra igualar, inclusive, pelo grau inclusive de atuação transnacional, atuação interestadual, o poder de leis próprias, questão de território, igualar todas essas facções. Então, o que a gente previa eram medidas de descapitalização e mesmo de punição diferenciada